Queridos, Ageu capítulo de número 2, se você quiser ficar em pé, um minuto mais, versículo de número 9 é o tema dessa campanha. Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pai, mais uma vez nós suplicamos, nós clamamos a Tua presença. Pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, que o Teu Espírito Santo se manifeste de uma forma poderosa nessa palavra. Senhor, que esta palavra, meu Pai amado, ela venha encontrar o endereço certo, a morada certa, Pai. Que esta palavra não sofra nenhum tipo de prejuízo aqui nesta noite. Todo tipo de atrapalho do mundo espiritual e do mundo natural seja dissipado, seja destruído. Para que quando esta palavra for enxertada em nós, Pai, ela permaneça dentro de nós. Ela se mantenha em nossa vida. E todas as vezes que nós tivermos necessidade, que essa palavra se manifeste. E na manifestação dela e na prática dela, nós possamos colher os frutos que ela produz. Senhor, fica conosco, é o que todos nós aqui te pedimos. E já te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E quem concorda comigo diz: amém. Se assente, meus queridos irmãos. Quero falar um pouquinho com vocês aqui desse tema que foi falado praticamente 10 dias aqui. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para se renovar todos os dias, né? Quero falar um pouco sobre insatisfação. Quantos de vocês que estão sentados me ouvindo aqui, que já tiveram por algum momento da vida, ou estão hoje insatisfeitos? Como definir a palavra insatisfação? Eu acredito que a palavra insatisfação, a gente pode definir ela, por exemplo, como descontente. Aquela pessoa que perdeu o contentamento, que não está contente com a vida que leva, com os bens que possui, com a saúde que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, enfim. Pode estar descontente com muitas e muitas coisas. A palavra insatisfação, ela também pode ser definida como desgostoso. Aquele que perdeu o gosto pelas coisas. Aquele que não se sente mais feliz com as coisas. Aquele que está meio desgostoso com tudo aquilo que está ao redor dele. A palavra insatisfação, queridos irmãos, é aquilo que não está de acordo com aquilo que nós queremos. Às vezes eu tenho desejo de possuir alguma coisa, eu tenho desejo de ser alguma coisa, e eu não consigo alcançar esse objetivo, e isso me faz um homem insatisfeito. Eu acabo me tornando uma pessoa insatisfeita. Insatisfação também pode ser definida com aquilo que não me causa agrado, com aquilo que não me agrada. Então a palavra insatisfação, ela tem várias definições. Estar insatisfeito é um sentimento ruim, não é um sentimento bom. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que temos. Devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Até pelas ruins, a palavra de Deus diz que devemos ser gratos. Então a insatisfação, ela tira a energia da vida do ser humano. Toda pessoa insatisfeita, ela é improdutiva. Ela produz pouco.
Quando você vê uma pessoa muito murmuradora, muito insatisfeita, você pode saber que essa pessoa tem um nível baixo de produção, ela não produz muito. Talvez pode até não produzir nada. Insatisfação é um sentimento de frustração. Insatisfação é um sentimento de decepção, é quando eu estou decepcionado com alguma coisa. E quando eu li o livro de Ageu, eu descobri que é este o sentimento de Deus. O livro vai revelar que Deus está insatisfeito. Eu estar insatisfeito com alguma coisa, tudo bem, mas Deus estar insatisfeito comigo, aí a coisa complica, a coisa fica difícil. Porque eu estar insatisfeito com ações que eu faço, com pessoas que me rodeiam, não vai dar muito prejuízo. Mas eu descobri que Deus está insatisfeito comigo, eu estou correndo risco de vida. Sim ou não? Fui bem longe agora. Deus não gosta de matar ninguém. Deus não tem esse desejo. Deus gosta de dar vida e vida com abundância. Mas Deus declara publicamente a insatisfação dele com o povo de Israel. Nós ouvimos aqui 10 pregadores dizendo que o povo sai do cativeiro e vai para Jerusalém, e quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é investir e se preocupar consigo mesmo. Sem revelar para vocês, que vocês já devem ter lido, que muitos dos que estavam no cativeiro não voltou, porque estava feliz como escravo. Não quiseram voltar. E os que voltaram se preocuparam somente consigo mesmo. Nós vamos ver que o livro de Ageu, para nós não demorar muito, ele tem pelo menos 4 sessões que vão revelar a insatisfação de Deus. Do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver que o povo tinha prioridades equivocadas. As prioridades do povo não eram prioridades corretas. Deus vai usar o profeta para dizer: a casa de vocês está bela, a casa de vocês está bonita, as plantações de vocês estão lindas, só que isso não está produzindo aquilo que vocês desejam, isso não está realizando o contentamento que vocês queriam ter, porque já faz 15 ou 20 anos que vocês voltaram do cativeiro e vocês se esqueceram de mim. Vocês se preocuparam sim em comprar casa nova, em comprar carro novo, em comprar roupa nova, é o texto que diz. Vocês se preocuparam consigo mesmo, vocês trabalharam esse tempo todo para vocês e esqueceram de algo que é prioridade, onde foi dito aqui com muita autoridade. Deus não é resto e não aceita resto. Quem usa ou quem vive de resto é cachorro, é os cachorrinhos que temos lá em casa. Jamais Deus vai aceitar ficar em segundo plano, seja você quem for. Se a prioridade nossa não for uma prioridade correta, você corre risco de viver uma vida comum, sem experiências com Deus e sem ser abençoado de uma forma extraordinária. Ele olha e diz para eles assim: vocês plantam e quando colhem muito, mas eu assopro para que esse muito vire pouco. O salário de vocês vem e é colocado dentro de um saco, só que esse saco vocês não notam que está furado. Eu não deixo vocês crescer, porque vocês esqueceram que antes de vocês tem eu, tem Deus. Vocês esqueceram que antes de vocês tem a minha casa, que está abandonada, e ninguém se importou em melhorar ela. Essa é a primeira
Essa é a primeira sessão, é a primeira fala do profeta mostrando a insatisfação divina. Do capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 9, nós vamos ver de novo Deus reclamando num sentido espiritual, porque Deus não reclama, mas Deus mostrando que as expectativas do povo eram destruídas. O povo chegou, entrou dentro do templo, quando Zorobabel foi mexer, começou com aquela conversa: meu Deus, aqui era um templo de uma magnitude não sei o que. Os jovens perguntavam para os velhos como é que era isso, como é que era aquilo. E Deus falou: peraí, qual que é o problema? É o templo ou eu que vocês estão atrás? O que vocês estão querendo? Vocês estão preocupados em me dar ouro, em me dar prata? Eu sou o dono do ouro e o dono da prata. A expectativa de vocês estão destruída, porque vocês estão tendo expectativa em coisas erradas. A expectativa não é vocês fazerem o melhor para mim. A expectativa é vocês serem o melhor de vocês para mim. Deus falou: não estou preocupado se essa casa não tem mais ouro, não tem mais prata, não tem mais, mas essa casa tem que ter vocês. Essa casa tem que ter a presença de vocês. Essa casa precisa que vocês estejam aqui. Deus vai e mostra a terceira sessão, mostrando a sua insatisfação, do capítulo 2, do versículo 10 ao 19, quando ele fala assim: olha, vocês precisam voltar novamente. Deus chama eles para uma aliança e para uma fidelidade. Deus diz assim: olha, parem um pouco de fazer tanto por vocês, porque não vai adiantar. O salmista já dizia isso, falando: vocês podem levantar de madrugada e podem dormir altas horas da noite, se Deus não abençoar, vocês jamais prosperarão. Deus está chamando o povo para uma aliança e para serem fiéis a Ele. Deus está insatisfeito com a nação de Israel. A quarta sessão que Deus demonstra sua insatisfação é do capítulo 2, do versículo 20 ao 23, quando ele fala assim: vocês não têm esperança nem no futuro mais. Esqueceram que eu preparei algo gigantesco. Quantos de nós aqui, irmãos, que estamos aqui dentro, com expectativa somente nas coisas materiais? A Bíblia Sagrada diz que o homem que espera em Deus somente nas coisas desse tempo é o mais miserável de todos os homens. A nossa expectativa não é ser rico, a nossa expectativa não é ter coisas, a nossa expectativa é ouvir o soar da trombeta, é ver os anjos aparecendo na nuvem de glória e ouvir o Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus está insatisfeito com aquele povo. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente tem muita coisa igual, faz muita coisa do mesmo jeito. Parece até que nós somos aquele povo. Parece que passou 10, 12 ageus aqui, dizendo para a igreja sobre a insatisfação de Deus. Porque o empenho, a dedicação, nós temos um mau hábito de que a gente achar que o que nós pensamos que é verdade, é verdade. Não, eu tenho 50 anos de igreja, eu já passei por tudo, eu sei de tudo. Não sabe que às vezes está deixando o coração de Deus insatisfeito e que isso vai gerar algo muito ruim. Então Deus deixa claro a sua insatisfação, mostrando para o povo o que Ele desejava do povo. Sabe um casal romântico? Vamos usar um casal aqui. Só os solteiros que não vão entender, os que são adolescentes que não vão entender. Sabe aquele casal que se ama, que tem um sentimento de amor muito grande um pelo outro? A expectativa não é que ele venha e me dê uma corrente de ouro, não é que ela venha e me dê um sapato caríssimo. A expectativa é ela estar comigo, é eu estar com ela. A expectativa é a gente estar junto.
O erro, às vezes, é a gente pensar que a gente pode dar e comprar Deus com alguma coisa. Deus não está atrás de nada que nós temos, Deus está atrás de nós. Deus precisa de nós. Deus quer a sua criação, estando junto, se relacionando e demonstrando para Ele o quanto você o ama. Pastor Amorim, eu sou apaixonado por Jesus, eu oro 2 minutos por dia. Não é apaixonado por Ele coisa nenhuma, porque se fosse, teria tempo para Ele. Se fosse, diria não para algumas coisas e diria sim para Ele. Eu estou dizendo para vocês há 7 meses aqui, a maior vontade divina, o maior desejo de Deus é revelar-se ao ser humano. É você sair da porta para fora e não ficar com dúvida se o teu Deus é real ou se o teu Deus não existe. É sair da porta para fora e dizer: eu estive com Ele, Ele esteve comigo, eu falei com Ele, Ele falou comigo, nós andamos juntos, Deus se manifestou, e você mostrar que o teu Deus é real. Alguém disse para mim uma vez assim: o pastor Amorim tem o dom da oração. Que dom de oração, irmãos? Existe esse dom? Não existe esse dom. O que eu tenho é fome dele, é diferente. O que eu tenho é desejo de ver Ele fazer coisas extraordinárias. O que eu tenho é insatisfação de ter uma vida comum dentro de uma igreja, ficar 50 anos dentro da igreja e não ver nada acontecer. Isso eu não aceito. Então é por isso que o tempo todo eu desejo que Ele se manifeste, para a glória dEle ser revelada. É isso que Deus está querendo de nós. É isso que Deus queria de Ageu. Vamos continuar, porque nós temos ceia. Preste bem atenção, porque nós falamos aqui, durante esses dias, sobre a glória da última casa. Vamos definir glória. O que é glória? Glória não é a vizinha que nós temos lá, a Dona Glória Maria. O que é glória? Se a glória for humana, ela é definida como honra, como fama, como talento, como virtudes e coisas parecidas. Se a glória for divina, ela é definida como manifestação do sobrenatural, poder de Deus e milagres inexplicáveis. Isso é glória. Quando nós falamos a glória de Deus se manifestou aqui, então haverá uma manifestação sobrenatural, haverá poder dele dos céus e haverá milagres no nosso meio que ninguém vai conseguir explicar. Isso é glória. Só que tem um problema aqui, meus queridos irmãos, que eu achei muito interessante, porque o texto está dizendo assim, capítulo 2, versículo 9, se quiser colocar para mim lá, Marquinho, ô Gessé, olha só, o texto está dizendo algo muito interessante. O texto de capítulo 2, 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vamos ler de novo, porque talvez a gente não entendeu bem. A glória desta última casa será maior do que a da... Que glória? É de Deus ou é a da casa? Qual a glória que vai ser maior? A glória de Deus não tem como ser maior em lugar nenhum. A glória de Deus não tem como ser menor em lugar nenhum. Porque Deus, Ele já é, em sua essência, uma glória total. Ele está dizendo que o que vai ser maior é a glória da casa. É a glória do ambiente, é a glória do lugar que ele está dizendo. Aqui neste lugar ele está dizendo. Então nós não podemos confundir, irmãos, porque o que Deus está prometendo aqui é que haverá uma casa que será superior àquele templo que Salomão construiu. Haverá uma casa que será muito mais visitada por Deus do que aquela que Salomão construiu. Haverá uma casa em que Deus estará continuamente nela do que aquela que Salomão construiu.
Ele está dizendo que a glória é a da casa, não dele. Eu farei uma casa muito mais gloriosa do que a de Salomão. Quem teve aqui que viu como foi construído aquele templo? Se você olhar humanamente, você vai falar que é impossível. O Maico disse ontem que foi gastado uma mixaria, 7 bilhões de dólares, sim ou não? Pois Deus está dizendo assim: haverá uma casa que a glória será muito maior. Muito maior. Deus está dizendo assim: haverá uma casa em que a glória vai ser extremamente superior do que aquela. Eu não consigo imaginar uma casa que foi construída de ouro, pedras preciosas, madeiras que não tem, são infinitas a qualidade, ouro que foi trazido de Ofir. Se os historiadores estão corretos, demorava 3 anos para o ouro chegar. Para ir buscar o ouro e para trazer, 3 anos. E Deus está dizendo: haverá uma casa em que a glória será maior do que aquela. Haverá uma casa em que tudo aquilo que vocês estão vendo, que é caro, que é diferente, haverá uma casa que será maior a sua glória do que aquela. Deus está dizendo, queridos irmãos, que Ele fará isso. A Bíblia Sagrada, ela nos revela que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, sim ou não? Está escrito ou não está? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não adianta fazer casinha, fazer aquele negocinho, colocar santinho, fazer, vem morar aqui. Ele não vai. Ele não vai morar ali. Ele é muito claro quando ele diz: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Sabe o que Deus fazia no templo de Salomão? Segura, porque isso é muito interessante. 7 bilhões de dólares, segundo o nosso evangelista irmão Marcos. Toda uma pompa de ouro, de madeiras preciosas, de prata, de tudo que você imaginar. Sabe o que Deus fazia? Ia lá, uma vez por ano. Você construiu uma casa de 7 bilhões para Deus ir nela uma vez por ano. Vou falar bem baixinho, porque daí você não conta para ninguém. Deus não está nem aí com ouro, com prata. Deus não está nem aí com coisas preciosas. Não, o negócio de Deus é outro. Ele disse assim: gente, a prata e o ouro são minhas. Sabe esses 7 bilhões de dólares que eu estou usando a fala do Maico? Sabe esse ouro e essa prata que vocês colocaram na casa? É meu. Então vocês estão pegando o que é meu e fazendo alguma coisa para mim. Não está adiantando nada. É a mesma coisa de eu pegar um relógio da irmã Lilian e dizer para ela: estou te dando de presente. Mas já é meu, pastor. Mas eu estou te dando de presente. É mesmo que Deus falando assim: é meu. Isso não vai mudar nada. Deus visitava aquele templo uma vez ao ano. No versículo de número 7, queridos irmãos, algo extraordinário vai acontecer. Versículo de número 7 para mim ali, ele vai dizer assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Olha que interessante, já começou a mudar aqui. O profeta está dizendo assim: eu vou fazer vir o desejado de todas as nações. Nós sabemos perfeitamente que o templo foi melhorado alguma coisa na época dos Macabeus, que o templo melhorou muito na época de Herodes, e neste tempo, preste bem atenção, o templo não valia nada. Quem sabe me dizer por quê? Quantos anos Deus ficou em silêncio com o povo de Israel? 400 anos. Podia encher de ouro. 400 anos de silêncio. É como se a igreja do Portal da Foz, nós viéssemos no culto e ninguém tivesse uma palavra para pregar aqui. Todo culto nós cantasse embora, ninguém tivesse uma palavra. Deus silenciou-se.
Os macabeus arrumaram o templo, Herodes arrumou o templo, mas Deus silenciou. Mas chegou o tempo, 500 anos depois, da fala de Ageu ser cumprida, quando um homem vem, pega uma criança de 8 dias, leva para dentro do templo, e um velho de 80 anos olha para aquela criança e diz assim: hoje eu posso morrer em paz, porque eu contemplei a salvação das nações. Eu vou traduzir para você. Ele disse: hoje eu posso morrer em paz, porque o desejado de todas as nações chegou. Jesus entrou no templo depois de 400 anos, e o templo continuou. Quando ele tinha 12 anos, a Bíblia diz que Jesus vai no templo, prega para aqueles líderes, todo mundo ficou de boca aberta. O piá tem 12 anos e sabe tudo, entende tudo. Eles não sabiam que era Deus. Depois de 8 dias, ele volta para o templo 12 anos depois, ensina, prega no templo, volta novamente. Com 30 anos, a Bíblia diz que ele começa o ministério dele. E lá em João capítulo 2, versículo de número 21, ele vai olhar para o templo, o grande templo, e ele vai dizer que aquele templo vai cair, que aquele templo não vai ficar pedra sobre pedra, mas que em 3 dias ele vai reerguer o templo. Coloca lá em João 2:21. Em 3 dias o templo vai ser novamente reerguido. Alguém olha para ele no livro de João capítulo 2 e diz assim: nossos antepassados demoraram mais de 40 anos para poder fazer esse templo, e tu diz que você vai reerguer o templo em 3 dias. E a Bíblia vai dizer: e eles não sabiam que ele estava falando do templo do seu próprio corpo, que ele seria morto, desceria ao inferno, pegaria as chaves da morte e do inferno, mas no 3º dia ressuscitaria para a glória do Deus Todo-Poderoso. O templo que Deus está dizendo, irmãos, não é um templo material, não é um templo vivendo que é de pedras, não é um templo que é feito de concreto, de cimento. Eu me lembro alguns anos atrás que eu tinha uma dificuldade com alguns irmãos, que eles diziam assim: pastor, aquele moço não pode subir no púlpito, pastor, porque aquele moço é profano. Pastor, aquele irmão não pode subir no púlpito, porque o púlpito é lugar santo, pastor. Aquele moço não pode pegar no microfone, pastor, porque aquele microfone, pastor, é um microfone santo, é uma coisa que tem que ser preservada. Queridos irmãos, vou dizer para vocês em alto e bom som: santo ou santificado esse púlpito só fica no momento em que um santo sobe nele. Quando um santo subir aqui, o púlpito é santo. Quando um santo pegar o microfone é santo. Mas quando os santos descer daqui, isso aqui é tapete, isso aqui é madeira, isso aqui é prego, isso aqui não tem valor nenhum. Deus disse que a glória do último templo ou da última casa será maior do que a primeira. E eu termino agora. Abre para mim 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19. Coríntios capítulo 6 versículo 19. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Não. E que vocês não são dono de vocês mesmos. Que não adianta você ficar lutando. Ou você decide,
Ou você é casa de Deus, ou você não é. Ou você deixa Ele morar em você, habitar na tua vida, ou Ele vai ficar fora. É nós que vamos decidir. E essa casa, Coríntios 3,17 agora, essa casa ela vai encher tanto de glória, que vai ser algo extraordinário. Preste atenção, porque a Bíblia diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus ia uma vez por ano no templo de ouro. Deus ia uma vez por ano no templo de ouro, mas Deus vem todo dia em você. Ele levanta com você, Ele deita com você, Ele anda com você. Aonde você abre a tua boca, Deus vai com você. A glória desse templo é maior. No templo de ouro, no templo que custou 7 bilhões, os milagres eram pequenos, nem havia milagre. Mas no templo da glória de Deus, que somos nós, aquela pessoa que não tem estudo, que não sabe falar, ele ganha os grandes, ele está no meio do gigante. Aonde ele chega, o Espírito vai com ele, Deus entra com ele, e o nome do Senhor é glorificado. Eu tenho uma notícia para te dar e eu vou terminar agora. A glória desta última casa, essa aqui, ó, essa casa aqui é maior do que o templo de Salomão, porque lá no templo de Salomão, queridos irmãos, o povo ia até Deus, mas nessa casa, Deus vem até o povo. É diferente. Lá no templo de Salomão, tinha que orar para a banda de Jerusalém, dizer: Senhor, tem misericórdia. Mas no templo espiritual, que é essa casa, Ele já está dentro, Ele já nos ouve, Ele já recebe e Ele já faz o milagre. Lá no templo material, Deus tinha literalmente, queridos irmãos, que levar o sacrifício. Pequei, leva uma pomba, leva um boi, leva um cordeiro, porque se Deus aceitar, o teu pecado está limpo. Mas nessa casa, nesse templo, o sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi aceito, e Deus habita corporalmente dentro de nós. Essa glória é maior. Dentro do templo de Salomão, só via Deus uma vez por ano. Dentro do templo espiritual, a gente vê Deus todo dia. Ele vai lá, Ele paga conta de luz, Ele paga conta de água, Ele dá carro para a pessoa, Ele faz o câncer ir embora, Ele opera coisas extraordinárias, porque a glória dessa casa é maior do que a primeira. Naquela casa dava para contar os milagres. Neste templo todo dia tem, toda hora tem. A gente ora por um, Deus faz o milagre, ora por outro, Deus faz o milagre. Sabe por quê? Porque Deus não está no céu, Deus não está morando no céu, Deus não criou um palácio para Ele. Deus disse para os anjos: eu vou morar dentro dele, dentro dela. Mas não sabe nem falar, mas eu vou morar com ela. Ele não sabe nem ler, mas eu vou morar com Ele, porque é lá que eu escolhi para glorificar o meu nome. Essa glória é maior. Essa glória dessa casa é muito maior. A Bíblia diz que que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Davi, que Jó, que Moisés desejaram ver o que nós vimos, mas não viram. Tiveram sonhos, lutaram para alcançar aquilo que nós conquistamos. O nosso Deus não está nas nuvens, o nosso Deus está aqui, dentro da igreja do Portal da Foz. O nosso Deus hoje pode curar um canceroso, pode levantar um paralítico, pode glorificar o nome dele, porque tem muita casa de Deus aqui. Oh Espírito Santo, eu vou terminar agora. Lá no templo de Salomão, oh aleluia, lá na casa de ouro, ninguém entrava no santo dos santos.
Só entrava o sacerdote amarrava uma corda na cintura, e se Deus não aceitasse o sacrifício, o sacerdote caía, e a sinetinha que estava do lado dele tocava, e alguém dizia: Deus não aceitou o sacrifício, Deus não aceitou isso, tira o sacerdote porque ele morreu. Mas isso é na casa de ouro, isso é na casa de pedra, mas no templo da glória de Deus é diferente, porque ele literalmente é o santo dos santos que entra dentro da casa. Não é nós que vamos no santo dos santos, é o santo dos santos que entra dentro desta casa, e o nome dele é glorificado. Eu tenho uma notícia para te dar, para fechar essa campanha. Deus mora em você, Deus tem prazer em morar em você. Ele vai usar você para curar o enfermo. Se coloca em pé, nós vamos terminar. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe quantos templos de 7 bilhões Salomão construiria para ver o que nós estamos vendo? 1000. Sabe quantos templos daquele lá Davi construiria para ver o que nós estamos vendo? Para ver Deus, tinha que ir até o templo, tinha que ir até aquela casa de ouro. E é incrível que eu entro lá no meu quarto, você entra lá no seu quarto, você fecha a sua porta, e você dobra o seu joelho e busca Ele em oculto, e em oculto Ele te responde. Deus se agradou de morar em você. Quando Deus for curar um enfermo, vai ser você que Ele vai usar. Quando Deus for limpar um leproso, vai ser você que Ele vai usar. Quando Deus quiser operar maravilha, vai ser você, a casa da glória maior de Deus. É nós que Deus usa. É nós que Deus usa. É aqui que Ele mora. Mas pastor, eu sou um pecador, sou isso, sou aquilo. Mas é a casa dele. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Fizemos uma viagem, e eu vou terminar. Alguns anos atrás, fomos para Santa Catarina. Quando estávamos voltando, o motor do carro deu um problemão. Queimou aquele negócio chamado ventoinha, esse que é o nome, né? Uma peça, e a junta do cabeçote foi para o beleléu, lá em Joinville. E 8 horas da noite, tinha um ensaio. Os meus meninos tinham que participar desse ensaio para poder oferecer o culto a Deus. A gente ficou sentado lá embaixo. Eu fui jogar pedrinha com a Marinês. Alguém lembra disso? Os mais antigos, que você pega 5 pedrinhas e joga assim? Lembra? Era aquilo que dava para fazer. O homem abriu o carro falou, o carro literalmente fundiu. A junta de cabeçote vai ter que ficar 2 dias. Liguei para um amigo meu, que nós tínhamos gastado tudo o dinheiro. Pode ficar tranquilo, pastor, eu vou te mandar um dinheiro, pode pousar, fique em paz. Quanto vai ficar o motor? Vai ficar 1.000 e não sei quanto, quase 2.000. Fique em paz. Meu menino levanta e diz assim: eu preciso estar nesse culto essa noite, eu preciso estar nesse ensaio. E eu vou orar por esse carro lá. Um outro jovem que estava com a gente disse assim: se você orar e acontecer alguma coisa, eu me batizo de novo. E eu falei para ele: para com isso, Dani. Olha o pastorzão. Para com isso, menino. Quando ele foi lá, ele disse para o mecânico: ei, fecha esse motor, porque esse carro vai funcionar. O mecânico olhou para ele. Não, de motor entendo eu. Pegou as mangueiras, colocou mangueira, deu pressão, falou: olha, não tem como arrumar. E eu conheço, porque eu fui motorista de ônibus 27 anos, eu vi que a junta estava queimada. Eu sabia. 10 minutos depois, ele vem chorando. Pega o carro, pai. Como assim pega o carro?
O carro está funcionando. O mecânico está chorando lá. Nós vamos para casa porque eu preciso ir no culto, eu preciso ensaiar. Quando nós chega lá, o mecânico está sem saber o que falar, sem saber o que dizer, sem saber se explicar. E eu olhei e falei, sabe de uma coisa? A gente tem que aprender que quem está dentro de nós é Deus. A gente é a casa dele. Ele foi lá e disse, eu preciso. E Deus virou mecânico naquela hora, arrumou o motor daquele carro, e até o dia de hoje nunca mais deu problema. Porque Deus estava morando dentro daquela casa. Essa glória Salomão nunca viu. Esse tipo de coisa não foi manifestado, mas nós contemplamos isso. Uma mulher com um pouquinho de graveto, 4, 5 gravetos, pegou aqueles gravetinhos, levou para casa dela, começou a assar um pãozinho com a última farinha que tinha, com o último azeite. O profeta chega até ela e diz, mulher, está fazendo um pão? Então faz primeiro para mim. Se fosse eu, ia dizer, rapaz, vai cuidar da tua vida, eu tenho um filho para alimentar, porque a seca já durava 7 anos em Jerusalém, em Samaria, melhor dizendo, e não havia alimento. Você acha que eu vou tirar da minha boca para dar para você? Se fosse eu. Mas a mulher fez o pão, o último que tinha, o xaravia sol de candaravia saia, colocou aquele pão, entregou na mão do profeta, e o profeta diz, aqui é a casa de Deus, Deus mora aqui, e eu vou te dizer, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija nunca vai secar. Deus mora em você. A glória é você. Sai do seu lugar, vem aqui, você que quer ter uma vida diferente em 2023, você que quer ter experiência com Deus, sai do seu lugar, corre para cá, porque você é a casa. É nesta casa que a glória de Deus vai se manifestar. Xaravia sou de canturiba, canto neve assai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, não aceite uma vida comum, não aceite uma vida de normalidade, não aceite, não aceite. Você é a morada do Deus vivo, é em você que a glória vai se manifestar. Alguns anos atrás, antes da minha sogra falecer, nós fomos lá na casa dela. Chegou um homem paralítico, motorista de ônibus da empresa Transbalan. A minha sogra olhou para mim, eu e o pastor Gilberto, ela disse assim, ora para esse homem, porque Deus vai fazer ele andar. Deus está na vida de vocês. Me deu um temor, me deu um medo. Meu Deus, será que eu vou orar para esse homem, ele vai andar? O diabo quis fazer com que eu ficasse temeroso. Eu fui até aquele homem junto com o pastor Gilberto, falei, em nome de Jesus, levanta dessa cadeira de roda agora e anda. O homem estava naquela cadeira de roda há 6 anos, atrofiados, nervos. O homem levantou, o homem andou, o homem correu para a glória de Deus, porque Deus estava ali. Você não é gente comum, você é a casa da manifestação da glória de Deus. Eu estive na Palestina, pregando na Palestina. Quando terminei de pregar, quando nós chegamos, tinha uma mulher, o nome dela é Irmã Maria, com 4 filhas desviadas. A mulher paralítica, muitos anos. Quando terminei a pregação, olhei para aquela mulher e falei para o pastor, nós vamos... E Deus vai fazer um milagre na vida dessa mulher. Quando terminamos de orar, Irmã Maria levanta dessa cadeira, em nome de Jesus. A Irmã Maria levantou da cadeira, as filhas aceitaram Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado, porque Deus manifestou a glória dele. Por favor, não aceite essa vidinha comum.
Não deixe Deus insatisfeito com você. Pare de pensar só em você. Porque quando você tiver 1 minuto na eternidade, você vai chorar, dizer: o que eu fiz da minha vida? Lembre-se que Deus tem que ser a sua prioridade. Você vai participar de coisas grandes. Coloque a mão no seu coração. Diga para Ele: Deus, tira-me do comum, Senhor. Porque foi o Senhor que disse que a glória desta última casa, oh Espírito Santo, é daqui que saem as mãos poderosas para curar. É daqui que saem as palavras poderosas para poder libertar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que esse ano de 2023 seja um ano de poder de Deus, seja um ano de manifestação, seja um ano em que a tua glória será manifestada de uma forma extraordinária. Meu Pai, essa casa é tua, esse povo é teu. Começa a repreender os demônios em nome de Jesus. Que essas enfermidades saiam agora, que essas pessoas expilam essas enfermidades e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Meu Pai, que o ano de 2023 não seja um ano comum, não seja um ano normal, mas que o teu povo participe da tua glória. Esse é o meu pedido e é o meu agradecimento certo da tua resposta, no nome de Jesus. E obrigado, Deus, obrigado, obrigado, porque a tua igreja é mais do que vencedora. Aleluia, aleluia. Oh, xaraviação de canduriba, canto neve assai, ui candurabas de condebas de candarévia. Recebe o nosso louvor, Deus. Não existe, não existe, Deus. Oh, aleluia. Não há doença, nem culpa. É quem te pede antes de morrer a tempestade. Se acalma na voz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Pai está na casa. Quando o Pai está na casa, é isso que acontece. Quando o Pai está na casa, é que Ele se manifesta, é isso que acontece. Glória a Deus.